Nunca é demais repetir este princípio. Nós não somos seres humanos vivendo uma experiência espiritual. Não. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Há momentos de nossa vida, há etapas de nossa vida, fases de nossa vida em que vivemos num mundo corporal, como agora. Eu, por exemplo, você, agora. E há etapas da nossa vida, há fases da nossa vida em que vivemos no mundo espiritual. Considere, então, o tempo vivido no mundo corporal, como agora está acontecendo comigo, com você, o tempo vivido no mundo corporal e o tempo vivido no mundo espiritual, para onde iremos depois da morte deste corpo físico. Pois bem, a pergunta é: existe uma relação entre esses dois planos, entre esses dois mundos? Se existe, quais são os fatores que determinam essa relação? Olá, eu sou o Clóvis Lima e este é um canal que aborda questões da vida à luz do Evangelho de amor e redenção, à luz da doutrina espírita. Sim, existe sim uma relação de tempo do mundo corporal e o mundo espiritual. Esses dois mundos, uma relação de tempo. E existem fatores que determinam essa relação. Ou seja, essa relação de tempo entre esses dois mundos depende de alguns fatores e ela existe sim. É o que nós vamos ver no vídeo de hoje. E para nos ajudar nessa indagação, para responder a essa indagação que nós fizemos, se existe essa relação, quais os fatores, nós vamos recorrer a uma obra chamada Evolução em Dois Mundos. Olha, evolução em dois mundos, mundo corporal e mundo espiritual. Está lá na segunda parte do capítulo 18. É uma obra de autoria de André Luiz, o amigo espiritual André Luiz, psicografada por dois médiuns, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Um psicografou as partes pares e o outro as partes ímpares. Muito bem, nessa segunda parte, a segunda parte é composta de perguntas e respostas. Esse método de perguntas e respostas é muito interessante. Isso focaliza mais o conteúdo, o assunto, a compreensão. Então André Luiz faz isso, faz a pergunta e responde. É um método didático muito interessante. Qual a relação percentual de tempo existente entre os estágios que o espírito de elevação mediana vive como encarnado e como desencarnado? Você entendeu a pergunta? Qual é a relação de tempo entre os estágios que o espírito de evolução mediana, olha, entre os dois estágios que o espírito de evolução mediana, veja, espírito de evolução mediana, é o grosso da humanidade. Aqui nós estamos nos referindo à humanidade terrestre. Esqueçamos as outras humanidades. Vamos nos fixar apenas na humanidade terrestre. Evolução mediana, quer dizer, nem espírito muito inferior,
lá embaixo da escala evolutiva, nem o espírito superior, lá em cima da escala evolutiva. É o grosso, o espírito de evolução mediana. Qual a relação existente entre os estágios que o espírito de elevação mediana, de evolução mediana, vive como encarnado e como desencarnado. Ele vive lá e vive cá. Ora vive aqui, ora vive lá. Há tempos. Então, uma pessoa de 90 anos, por exemplo, vamos supor que uma determinada pessoa chegou a 90 anos de idade. E aí encerrou-se o estágio dela na vida corporal. Ela vai passar, vai continuar a viver, mas agora em outro plano, em outro estágio da vida, em outro mundo, no mundo espiritual, continuando vivíssima. A pessoa não morreu, morreu o corpo, morreu a personalidade corporal, o nome e tudo mais, mas o espírito é imortal. Então a pergunta é, no mundo espiritual ela vai viver quanto tempo antes de retornar ao estágio na vida corporal? Vai viver menos que 80, muito menos que 80, pouco menos que 80, ou pouco mais que 80, ou muito mais que 80? Qual é a relação que existe? É essa a pergunta que está sendo feita por André Luiz e que ele mesmo vai responder. Olha a resposta. A percentagem de tempo no plano espiritual para as criaturas de evolução mediana varia com o grau de aproveitamento de tempo no estágio recente que desfrutaram no corpo físico. Quão mais vasta a provisão de conhecimento e maior a aquisição de virtudes por parte do espírito, mais largo período desfruta na esfera superior para a obtenção de mais nobres recursos para mais alta ascensão. Então é isso. O fator determinante é o grau de aproveitamento de tempo no que concerne a aquisição de virtude e de conhecimento. Aquisição de conhecimento e aquisição de virtude no estágio atual em que a criatura se encontra encarnada, no estado de encarnado. Quão mais vasta a provisão de conhecimento e a aquisição de virtude, mais largo período a criatura humana desfruta no mundo espiritual, para continuar crescendo cada vez mais, continuar a sua jornada de crescimento. Então, é conhecimento e virtude adquirida aqui. Aproveitar o tempo para isso. Já se disse, os benfeitores espirituais nos dizem que duas são as asas que conduzirão a criatura humana, o espírito, à presença de Deus, à perfeição. Uma asa se chama sabedoria, a outra se chama amor. A sabedoria que começa na aquisição de conhecimento. E o amor, que na essência é serviço aos semelhantes. E foi por isso que o nosso Mestre e Senhor Jesus nos recomendou: andai enquanto tendes luz. Andai enquanto tendes luz. Olha então a sabedoria de Jesus. Naquela época, na época de Jesus, e antes também, e um pouco depois também, fazer uma viagem
de um lugar para outro, um lugar distante de outro, não era tão fácil quanto hoje em dia. Hoje em dia você tem carro, automóveis, ônibus, trens, avião, navio. Mas naquela época não. Muitas vezes se viajava a pé. Então era necessário aproveitar a luz do dia para fazer isso. Então Jesus utiliza essa metáfora. Andai enquanto tendes luz. Significa, você deve aproveitar todos os instantes da vida, a vida de relação, da vida, para adquirir luz. Aproveitar todos os recursos que a vida, que o mundo oferece para fazer luz em você mesmo. Todos os instantes, desde a hora em que a gente acorda até a hora de se recolher e também durante o sono físico, quando o corpo repousa, mas o espírito continua em atividade. Tudo isso deve ser aproveitado para a aquisição de luz, isto é, aquisição de conhecimento e virtude, qualidades morais e qualidades intelectuais. Muito obrigado, Deus os abençoe e até a próxima.